Antes de nós lermos e antes de nós orarmos, eu quero ver um vídeo com vocês que ilustra muito bem aquilo que nós vamos ler e aquilo que nós temos estudado nesses dias. Por favor, coloquem para mim. Hoje o vídeo é o Fernando e Adriana, e o Douglas e Adriana são casais de líderes da nossa comunidade. Graça e paz, meu nome é Douglas. Olá, Graça e paz, sou a Adriana. A gente está, como a gente vem falando ultimamente, a questão das pontes, né? Falar quem foi as pontes na nossa vida. Foi o Valdir e a Cristiane, casal precioso que... E quando a gente resolveu aceitar a Jesus, realmente, né? Eles caminharam ali conosco o tempo todo, nos ensinando, nos levando na igreja. Na época a gente ia no grupo familiar, depois a gente começou a participar da comunidade da Graça Sede, né? Então ele foi nos ensinando os princípios da vida cristã, como a gente ser dizimista, como a gente servir ao Senhor, né? A nossa filha também participava do culto infantil, então assim foi um aprendizado maravilhoso na nossa vida, né? E desde então, né, a gente veio crescendo, aprendendo, né? E hoje a gente pode, né, levar isso para a nossa vida. Hoje somos líderes de células, né? Somos diáconos aqui na igreja de Itaquera. E através disso, né, a nossa família também foi alcançada, né, através dessa ponte, desse casal. Infelizmente, hoje eles não estão mais conosco, né, eles foram acometidos pela Covid, faleceram, foi uma grande perca pra gente, né, foi uma tristeza muito grande, mas nós temos a plena certeza que esse casal está com o Senhor hoje. E é muito bom, né, a gente poder ser esse canal, assim como eles foram na nossa vida, né? Nós também queremos ser na vida dessas pessoas, essa ponte que leva até Jesus, né? Que possamos ser essa ponte, né, que leva até Jesus. É isso aí. Graça e paz, irmãos. Meu nome é Fernando. Bom, a ponte entre a minha vida e o Evangelho foi feito por um amigo de infância. Inclusive ele é irmão do Laelcio, né? Hoje eu louvo a Deus pela vida dele, por esse motivo eu pude trazer o Evangelho para minha casa, para minha família. Meu nome é Adriana e quem fez a ponte entre o Evangelho e a minha vida foi uma amiga minha. Nós éramos crianças, é a Keila. Através da vida dos pais dela, eu pude conhecer o Evangelho. Quando eu era pequena, eles me convidaram uma noite para frequentar a igreja, para ir conhecer. E foi o primeiro contato que eu tive com o Evangelho. E depois disso, eu não parei mais. E hoje, né, como o Fernando disse, nós podemos trazer isso para o nosso lar, ensinar os nossos filhos e viver a palavra que diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E através daquilo que apresentaram para a gente, nós pudemos apresentar para os nossos filhos, para os nossos parentes, né, para todos aqueles que nos cercam. Então eu louvo a Deus porque fizeram a ponte entre o Evangelho e a nossa vida. E hoje a gente também pode fazer essa ponte para outras pessoas também. Amém? Eu quero destacar duas palavras do testemunho do Douglas e da Adriana. Cadê o Douglas e da Adriana? Aqui. E do Fernando e da Adriana. É insistir e ensinar. Insistir, até vocês falaram no testemunho de vocês, né? Mas eu repito para o Fernando e para a Adriana também. Insistir e ensinar. Insistir e ensinar, para você insistir e ensinar, é necessário você ter atitude. Se você não tiver atitude, você não insiste e você não ensina. Quem quer ser uma ponte, precisa ser uma pessoa de atitude. Então, só destacando, né? As pessoas que trouxeram esse casal de líderes para Jesus, que hoje não estão mais conosco. Mas acho que quando falaram de Jesus para vocês, será que eles imaginavam que vocês seriam um casal de líderes? Quantas vezes vocês já multiplicaram o GC de vocês?
3 vezes já multiplicaram o GCM deles. Olha só. Olha só. Que ponte poderosa. Qual é o nome do casal mesmo? Valdir e Cristiane foram. Olha só que proporção tomou. Falando do Fernando e Adriana também. Lá atrás, a Keila, amiga da Adriana, e o irmão do Laelcio com o Fernando. Onde chegou o Evangelho? Por quê? Porque tiveram a atitude de falar. Irmãos, atitude. Um passo de falar. Hoje eu quero entender com vocês um pouco mais o que é ser uma pessoa de atitude. E você abriu aí Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25 ao 40. Quero orar com vocês antes. Pai, fala conosco nessa manhã. Sua palavra está aberta. Que o seu Espírito Santo possa nos ministrar e nos mostrar aquilo que é a tua santa vontade. Que o teu Espírito Santo possa nos dirigir. Que o teu Espírito Santo possa nos conduzir nessa manhã com graça, meu Pai. Fala poderosamente aos nossos corações. E que nós possamos sair daqui hoje como pessoas de atitude, em nome de Jesus. Amém. Amém? O tema da palavra essa manhã é momento de termos atitude. Atos capítulo 16, verso 25, vai nos dizer o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviram. De repente, houve um terremoto, tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar. Só um parênteses aqui. Esse terremoto ele foi tão especial, tão diferente, que a palavra nos mostra que a prisão não desabou, as portas se abriram, ok? As portas se abriram. Continua a leitura. O carcereiro acordou e veio para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Por que o carcereiro pensou em se matar? Sabe por quê? Porque a lei é que se o carcereiro perdesse um prisioneiro, ele sofreria no lugar do prisioneiro fugitivo, qualquer que fosse a sua pena. Então ele pensou em se matar. Mas Paulo gritou: não faça isso. Estamos todos aqui. Outro detalhe. A gente observa que não houve uma rebelião generalizada com todos os presos. Porque ele fala que estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Os presos, vendo as suas portas abertas, ficaram parados. Irmão, vamos falar aqui. Cadeia, terremoto, abriu a porta. Galera, liberou geral. Vamos embora. Acontecia algo sobrenatural ali. Estava acontecendo algo sobrenatural naquele local. Continuando a leitura. O carcereiro pediu luz.
entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e da sua casa. E pegaram e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa. Olha só que coisa louca, né? Você já viu isso? O carcereiro, você já viu um negócio desse? O carcereiro está cuidando dos presos, pega o preso no meio da noite, pega os presos no meio da noite e leva os presos para a casa dele para comer. Estou cuidando dos presos. Vocês vão jantar em casa? Minha família está lá, vocês são legais. Vamos jantar em casa? Olha só, coisa louca, né, irmãos? Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição com todos e de sua casa, e olha só, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: soltem estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados, agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão, e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados, vieram para se desculpar diante deles, e conduzindo-os para fora da prisão, pediram que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Amém? Só um detalhe: Lídia, que vocês leram aqui, o evangelho chegou na Europa. O primeiro local que o evangelho chegou na Europa foi na casa de Lídia. A primeira mulher que se converteu na Europa foi Lídia. E depois, quando Paulo e Silas saíram da prisão, eles foram para a casa de Lídia. Então, vamos observar algo aqui. Quando você vê aqui que eles estavam orando, né? Eles estavam orando na prisão. Existe uma série, um contexto por trás disso. Existe um contexto. Eles foram presos, eles estavam evangelizando, eles expulsaram o demônio de uma adivinhadora, que dava lucros aos seus senhores, e aí aqueles homens perderam sua fonte de lucro, arrumaram algo contra Paulo e Silas, inventaram algo, eles foram presos, e aí começou-se a situação em que eles estavam presos. Maravilha, até aí. Vamos analisar algumas atitudes, uma série de atitudes que existe nessa referência. Primeira coisa, o carcereiro, ele teve a atitude de levar o evangelho até a família dele. Foi ou não foi? Ele teve a atitude de levar o evangelho até a família dele.
Então, a primeira coisa, o carcereiro teve a atitude de levar o evangelho até a família dele. Paulo, ele teve a atitude de impedir o carcereiro de se matar. Paulo e Silas estavam diante de um milagre, mas eles decidiram ficar estáticos, eles não fugiram, e eles impediram o carcereiro de se matar. Ele fala do evangelho, a segunda atitude, terceira atitude, ele fala do evangelho para o carcereiro. Quarta atitude, por que Paulo e Silas, como que Paulo e Silas chegam até o carcereiro? Como que eles chegam até o carcereiro? Porque eles estavam falando do evangelho, eles estavam pregando o evangelho. Então você pode observar que existe várias situações, e essas situações, como que elas se desenrolam? Elas se desenrolam por uma série de atitudes. Uma série de atitudes. Então, olhando isso aqui, nós entendemos que ter atitude é fazer aquilo que precisa ser feito. Não é esperar ter motivação. Ter atitude não é esperar ter motivação para fazer, mas é fazer do jeito que está. É olhar o que precisa ser feito e fazer. É olhar o que precisa ser feito e fazer. Então, uma pergunta: por que muita gente não tem atitude? Por que muita gente não tem atitude? Primeiro, porque elas estão perdidas nos seus auto-enganos. As pessoas estão perdidas nos seus auto-enganos. O que são auto-enganos? São pessoas que mentem para si mesmas. Elas mentem para si mesmas. Segundo, elas passam boa parte de suas vidas sem se conectar com outras pessoas, porque elas têm algumas áreas de suas vidas que elas têm vergonha. E estas vergonhas é o grande inimigo para elas não se conectarem com outras pessoas. Por exemplo, algumas pessoas têm vergonha de falar. Têm vergonha de falar. Outras pessoas têm vergonha da sua intelectualidade. Algumas outras têm vergonha por não se sentirem adequadas. Se sentem inadequadas. Ou para a sua condição intelectual, ou para a sua condição financeira, ou por algum aspecto do seu corpo, mas se sentem inadequadas. Algumas têm vergonha do seu fracasso, fracassou em alguma área da sua vida e sentem vergonha, sentem-se inadequadas. Isso é muito comum acontecer. Isso é muito comum. Quantas vezes você já não pensou: quem sou eu? Quem sou eu para falar de Jesus para ele? Quem sou eu para ir orar por ele? Quem sou eu para ir lá? Quem sou eu para fazer isso? Alguém já pensou alguma vez isso? Levante a mão. Está vendo? Muitos de nós nos sentimos inadequados. Irmãos, e estes pensamentos, eles nos impedem de sermos pontes. Estes pensamentos, eles nos impedem de sermos pontes. E o Senhor nos chamou para sermos pontes. Quem quer ser ponte precisa ter atitude. Precisa ser pessoa de atitude. Sabe por que Paulo foi uma ponte poderosa? Paulo foi uma ponte poderosa porque Paulo conectava pessoas. Paulo conectava o evangelho com as pessoas. Paulo, aonde ele ia, ele conectava as pessoas. Paulo não se envergonhava. Paulo não se envergonhava. Paulo, mesmo rejeitado nos lugares, ele falava.
Paulo estava no Areópago, e mesmo ali onde falava que era o local do Deus desconhecido, ele teve a sacada e falou do Evangelho. Paulo, aonde ele estava, aonde ele ia, ele pregava. Ele era uma pessoa de atitude. Ele chegou ali na prisão porque ele era uma pessoa de atitude. Irmãos, nós precisamos ser pessoas de atitude. Paulo ia nas sinagogas, ele ia na sinagoga, ele não estava preocupado se ele ia ser rejeitado, se ele ia ser apedrejado, mas ele falava do Evangelho. E quantas vezes você em situações deixou de fazer as coisas com medo de ser rejeitado? Irmão, tenha atitude. Muitos problemas persistem na sua vida, sabe por quê? Porque você não tem atitude. Muitos problemas persistem na sua vida, sabe por quê? Porque você não tem atitude de resolver. Nós precisamos ter atitudes. Precisamos ser pessoas de atitudes. Pense agora, aí, não fale, pense, uma área da sua vida que você precisa ter uma atitude hoje, uma área, qualquer uma, você precisa ter uma atitude, pense aí, pensou? Você precisa ter atitude. Atitude não é se precipitar. Atitude é saber em Deus o que precisa ser feito e fazer. Atitude é saber fazer. Atitude é tratar. Sabe qual é o problema? Você sabe que precisa ser tratado e não trata. Você precisa ter atitude. Existem algumas coisas que precisam ser tratadas na sua vida hoje, e você fica fazendo o quê? Amanhã eu faço. Quem é aqui do amanhã eu faço? Tem a galera do amanhã eu faço aqui? Levanta a mão do amanhã eu faço. Galera do amanhã eu faço. Quem é do amanhã eu faço, levante a mão e fala eu. Aí, vocês estão aqui, gente. Existem coisas que têm que ser feitas hoje. Existem coisas que não podem ser feitas amanhã. Existem coisas que você precisa ter atitude e fazer hoje, porque amanhã é tarde demais. Eu estava com um pastor amigo meu, pastor Fernando, e uma pessoa procurou a gente, relatando um problema para nós, para ele no caso, e não sei, começou a falar o problema para ele, não sei o que, e aí ele falou o seguinte: peraí, nós vamos resolver isso agora, dá o telefone aqui. Não, nós vamos resolver isso agora, peraí, não vamos resolver agora. Não, mas agora não sei o que, nós vamos resolver isso agora. Irmãos, algumas coisas precisam ser resolvidas agora. Pare de deixar para amanhã. Pare de deixar para amanhã. Pare de deixar para amanhã. Sabe qual é o problema? Você se encanta com a cortina de fumaça. Você fica encantado com a cortina de fumaça e não encara os problemas de frente. É tão bonito, olha, bonita. Não é legal? É que a nossa máquina de fumaça está quebrada aqui. Senão eu ia pedir para o Guino botar fumaça aqui para vocês e botar luz na fumaça. É tão bonito a luz na fumaça. Mas o que tem depois da fumaça tem que ser encarado.
Você precisa encarar de frente os seus problemas e parar de deixar para depois. Encare os seus problemas de frente, tenha atitude de confessar pecado, tenha atitude de perdoar, tenha atitude diante dos seus fracassos, tenha atitude diante da sua esposa, tenha atitude diante dos seus filhos, tenha atitude diante da sua vida, tenha atitudes hoje. Pare de deixar para amanhã o que precisa ser feito hoje. Amém? Posso ouvir um amém? Amém, meus irmãos. Mantenha-se firme. É sério. É sério. É sério mesmo. Em novembro, quando acabar a pandemia, eu vou ficar firme na igreja. É sério mesmo. Em novembro, quando acabar a pandemia, Alexandre, eu vou ficar firme na igreja. Hoje. É hoje. É hoje. Nós precisamos responder a estímulos hoje. Você nunca ouviu a frase? Você já ouviu essa frase? Essa pessoa marcou história porque ela dormiu. Quem já ouviu essa frase? Essa pessoa marcou história porque ela comeu muito. Essa pessoa marcou história porque ela não fez nada. Alguém já viu essa frase? Todas as pessoas que marcaram história foram pessoas que tiveram atitude. É ou não é? É ou não é, irmãos? Nós precisamos nos esforçar para fazer aquilo que muita gente não fez. Você precisa se esforçar na sua vida para fazer aquilo que precisa ser feito. Aquilo que só você pode fazer. Muitas vezes, quando chega as oportunidades, dá um pouquinho de medo. É verdade ou não é? Não dá quando chega o momento de ter atitude, não dá um pouquinho de medo? Dá ou não dá? Vou fazer exercício com vocês aqui agora, hein? Quando chega o momento de responder, o momento da resposta, dá um pouquinho de, dá um receio. Mas a resposta tem que ser dada. Eu vou chamar aqui uma pessoa, algumas pessoas, e você vai ouvir, certo? E você vai gritar: sou eu! Como é para gritar? Sou eu. Não com essa voz. Como é para gritar? Sou eu. Então tá. Homens de 25 a 60 anos que são São Paulinos. Não, para ficar em pé. Homens de 25 a 60 anos são São Paulinos. Não, volta. Senta. Vamos mudar. Vocês estão em extinção, vai. Homens de 30 a 50 anos que são palmeirenses. Pensaram, hein? Pensaram muito. Tem pouco, né? Sumiram hoje? Não vieram em casa? Tem quantos anos? Hã? Quantos anos tem? Falei quantos anos eu falei? Hã? Tá com vergonha? Pode sentar. Vocês viram? Vocês viram que quando a gente ouve, assim, primeira coisa, a gente vai processando, né? Homens, a idade, palmeirense. Sou eu. Atitude. E quando nós que estamos sentados, nós vemos as pessoas que se levantam, o que a gente cria com eles? Uma conexão, né? Poxa, vamos orar por eles, né? Não, eu tô brincando, né, Edvaldo? Você é chapa, né? Você é brother. Tem aqueles que não assumem a fé, tem aqueles que, né? Tem aqueles que negam a fé. Você viu que ele negou a fé, né?
Isso aqui negou a fé. Você viu que cria conexão. Você viu que no começo você fica um pouco constrangido, né? Você fica, será que eu levanto? Você viu que os São Paulinos, antes de gritar, será que eu grito, que eu não grito? Será que vai, não vai? Você viu que os palmeirenses, será que vai, não vai? Quando é o momento de termos atitude, nós precisamos entender que é com a gente tem que ir para cima. Mesmo que seja constrangedor, nós temos que ir para cima. Será? Existem coisas na sua vida e atitudes que só podem ser tomadas por você. Existem atitudes na sua vida que só podem ser tomadas por você. Ah, não, deixar me... Não, presta atenção, irmão. Existem atitudes na sua vida que só podem ser tomadas por você. Atitude é ter iniciativa. Você viu? Homens, qual era a idade dos palmeirenses que eu falei? De 30 a 50, você viu? Era eles. Era eles. Era eles. Palmeirense, era eles. Era eles. Existem atitudes que só podem ser tomadas por você, por mais ninguém. A sua atitude importa. Na sua casa, na sua vida, no seu emprego, na sua família, de falar de Jesus para alguém. A atitude do casal que trouxe o Douglas e a Adriana para Jesus importou, porque olha os frutos que eles têm dado. Amorim, rola, sai do seu GCI, né? Fique em pé. Tem mais alguém que sai do GCI de vocês? Quem do seu GCI está aqui? A Fabiana também? Sai do seu GCI, né? Fique em pé. Quem mais? Você é do GCI da Fabiana, né? Fique em pé. Quem mais do GCI de vocês? Está aqui? GCI da Fabiana. Fique em pé também. Quem mais do GCI dele? Fique em pé. Vocês dois fiquem em pé. Quem mais? Fique em pé também. Quem é do GCI deles aqui, que faz parte aqui do... Fique em pé, Simone também. Em pé. Olha só. Tem um pessoal que não veio também, né? Que está aqui só. Olha só. Um casal que não está mais entre nós. Eles insistiram. Vocês queriam saber de Jesus? Vocês queriam saber de Jesus? Peraí, para tudo. Para tudo. 5 anos. Depois de 5 anos, a gente estava passando por uma situação muito difícil na nossa vida. E ela teve um sonho que ela encontraria com a gente num parque. E a gente encontrou com eles no Parque do Carmo. E a gente teve esse encontro e na semana seguinte a gente foi para o grupo familiar. E desde então a gente se firmou na igreja. 5 anos. Teve um sonho. Parque do Carmo, foi para o GC. E o Valdir sempre orando por eles. 3 células e uma multidão. Muitos não estão aqui, tem o Thomas e a Gabi que são auxiliares de vocês hoje, tem mais um. E o Olavo e a Cíntia que vão vir à noite, tem um monte de gente ainda. Tem uma, né? Tem um monte de... Obrigado, irmãos, pode sentar. Atitude de insistir, atitude de ensinar. 5 anos, irmãos. Atitude. A sua atitude. Você precisa ter atitude no que hoje? Eu falei, né, eu estou orando pelo meu filho. Estou orando quanto tempo? Já faz 1 mês. Aí eu vou desistir, viu? Que lá ali, vou falar para você.
Estou orando pelo meu esposo. Quanto tempo você está orando para o seu esposo? Ah, já faz uns 6 meses já, mas eu vou parar, viu? Porque meu esposo só quer saber de beber cerveja só. Aquilo ali não vale nada, viu? Estou orando por quê? Ah, estou orando pelo meu vizinho. Quanto tempo você está orando pelo seu vizinho? Faz 2 dias já. E o que ele fez? Ontem ele falou palavrão e eu já vou desistir, já porque ele falou palavrão ontem. Estou orando, faz 2 dias, Deus não fez nada. O testemunho da Fabiana tremendo também, Fabi. O testemunho é tremendo. Sua mãe plantou e a cabeleireira continuou a ponte. Irmãos, é momento de termos atitude. Nós precisamos ter atitude. Que você possa ter atitude na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Que você possa deixar a falta de iniciativa, né? A falta de atitude de lado, aquilo que te constrange de lado, e você possa mudar a sua postura a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu conversava com o Reginaldo e com o Cláudio ali fora. A nossa comunidade, a nossa igreja local vive um momento estratégico. Um momento estratégico. Não é verdade? Estratégico. Daquilo que Deus vai fazer no nosso meio. Em nome de Jesus Cristo. E você pode fazer parte disso. Você vai fazer parte disso em nome de Jesus Cristo. Quero que você feche seus olhos. Existem pessoas aqui que são enganadas por sentimentos. Existem pessoas aqui que são enganadas por sentimentos. Pessoas enganadas por sentimentos. Pessoas que mentem para si mesmas. Pessoas que se sentem inadequadas por sua condição intelectual, condição financeira, aspecto do seu corpo. Pessoas que têm vergonha de si. Pessoas que são presas a pensamentos, ideias. Pessoas que não têm atitude porque são escravos do passado. Eu quero te falar algo nessa manhã. O Senhor Todo-Poderoso quer te libertar de tudo isso. Você vai ter atitude de perdão. Você vai ter atitudes poderosas na sua vida em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você, no seu lugar, comece a orar.